Hiperlinkados dessa semana, Júnior vai trazer um tema. Esse Hiperlinkado vai ser legal, porque eu já vou avisar para você que nós não vamos terminar hoje o tema, a gente vai começar hoje o tema. Opa! Certo? Vamos nós! E o que vai ser legal nesse tema é que a gente vai ter o privilégio e a oportunidade de fazer aqui uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que é um estudo, né? Uma conversa expositiva. Quer dizer o que expositivo? Quer dizer que a gente vai pegar um texto aqui, um trecho da Bíblia, e a gente vai ler ele, vamos conversar sobre ele à medida que a gente vai lendo. Tá vamos bom? ler a Bíblia. Qual que é o tema, então? Qual que vai ser o tema do estudo nosso aqui? Qual é? Nós já sabemos que tem um discurso de Cristo que ficou muito famoso. Inclusive, tem livro com o nome. Claro. Que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. É considerado o maior discurso de Cristo. É considerado o maior discurso de Cristo, não só pelo tamanho, porque realmente ele foi... o maior relatado? Relatado, né? O maior sermão relatado de Jesus. A gente sabe que ele pregou várias vezes, mas o sermão que a gente tem maior relatado é o Sermão do Monte. Do Monte. Mas também o Sermão do Monte, ele é, vamos dizer assim, a inauguração do reino de Deus, né? É Cristo abrindo as portas do reino para falar assim, é isso que eu vim fazer, isso aqui é o principal. E aí ele também tem essa conotação de maior também, porque é o mais importante. É o mais importante. Certo? O maior sermão de Cristo, que é o Sermão da Montanha, ele está no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Não é? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Não é dele que vamos falar. Não. Não é dele. Tá vendo? Sermão da Montanha e tal, não. Não. Porque nós não vamos falar do maior discurso de Cristo, nós vamos falar aqui do pior discurso de Cristo. Pior em que sentido, Diego? Foi ruim, não pregou bem? Será? Pregou bem? Não usou ali as técnicas que tinham que usar? Os discípulos falando assim, esse aí hoje não... Hoje não deu, hoje não gostei. Será que é disso que a gente está falando? Será que é disso? Não estamos falando do pior no sentido homilético. Homilético da coisa. Da coisa, não. A gente está falando do pior discurso de Cristo também, não no sentido de qualidade do conteúdo, porque ele não preparou direito o sermão. Sim. Não. Nós estamos falando do pior discurso de Cristo, porque esse foi o mais difícil de ser ouvido, o mais duro discurso de Jesus relatado na Bíblia. Doeu. Para quem ouviu. Doeu para quem ouviu. Entendi. Foi um discurso duro. Foi um discurso, inclusive, que Cristo perdeu seguidores. Perdeu seguidores. Porque foi o discurso mais duro de Cristo. Seguidores no lugar de discípulo é bom, né? Por quê? Porque seguidores é Instagram. Rede social, é. Mas os discípulos seguiam mesmo, então está valendo. Então esse discurso, eu estou chamando ele de pior aqui, né? Porque a gente está querendo dizer só, fazer um trocadilho de palavras, né? Sim. Porque foi pior para quem estava ouvindo. Ok, foi duro. Foi duro, exatamente. E você já deve estar sabendo, a gente vai para João, capítulo 6. É isso. Você já sabe do que a gente está falando. Já sabe, João, capítulo 6. Mas o texto que diz duro esse discurso. Exatamente, é um capítulo, Júnior, que esse também não é um discurso curto, porque ele tem 71 versículos. Aí, ó, tá vendo? Não é qualquer capítulo da Bíblia que tem 71 versículos. Não, de jeito nenhum. E nesses 71 versículos você vai encontrar Jesus falando muitas coisas. Só tem um problema, Júnior. Para a gente ler o versículo 6, a gente já aprendeu aqui aquela técnicazinha que a gente fala para o pessoal poder entender como é que lê a Bíblia. Sim. Tem que ler o quê? Tem que ler o texto e o seu contexto em volta, o que está em volta. O que está em volta. O que está em volta. O que está em volta, exatamente. Então, quando a gente olha o capítulo 6 de João, a gente já vê o subtítulo. E aí ele bagunça a nossa cabeça, como sempre, né? Quando a gente olha o subtítulo, que o subtítulo é sempre usado para a gente poder achar a parte da história que a gente quer. Isso. Né? Mas aí a gente acha que não. A gente acha que aquele subtítulo define o tema principal daquilo ali. Não, porque tá ali, a multiplicação de pães e peixes. Isso é o cenário. É só para você saber o que aconteceu ali, para você lembrar. Isso. Porque multiplicação de pães e peixes, você lembra mais facilmente disso. Exatamente. Então, vamos ler. O capítulo 6, verso 1 diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui, Júnior, o contexto você não vai encontrar em João, você vai encontrar em Mateus. Olha em cima aí na sua Bíblia,
que vai dizer que Mateus capítulo 14 trata desse assunto. Sim. Se você for para Mateus capítulo 14, você vai descobrir qual que é o contexto disso aqui. Jesus tinha acabado de descobrir que João havia sido decapitado. Opa, João Batista. João Batista. Que tinha parentesco com Jesus, né? Primo. Primo. Então morreu o primo de Jesus. Sim. Que não era ninguém mais, ninguém menos do que João Batista. João Batista, que é o que preparou o caminho para a vinda do Messias. Foi. Então, o ministério de João Batista é muito ligado ao ministério de Jesus. E ele morreu. E aí a situação que não é fácil, não é simples, né? E não morreu de qualquer jeito também, não. Morreu decapitado, numa situação terrível. Terrível. Que aconteceu na corte de Herodes. Quando Jesus fica sabendo disso, ele dá uma batidazinha. Fica um pouco abatido. Fica triste, claro. E o texto bíblico diz que ele resolve ficar sozinho. Vou lá. Isso está lá em Mateus, certo? Está lá em Mateus, o que está acontecendo antes. E ele resolve ficar sozinho, ele fala assim, eu preciso ir para um lugar sozinho para orar. E é exatamente o que ele vai fazer aqui. Ele atravessa o mar da Galileia, então está todo mundo aqui, aí você pega um barquinho e atravessa para o outro lado, Sim. certo? Para ficar sozinho. Só que não dava para ficar sozinho. O povo vinha. É disso que se trata aqui, olha o que diz o texto. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja, ele ia pra lá e ia povo atrás. Isso. Aqui estava no auge da fama dele. No auge da fama. No auge da fama. E como ele queria ir ficar sozinho, ele não falou para onde ele estava indo. Né? Ele não entrou no barco e falou, gente, eu estou indo lá para Tiberíades. Ele foi embora. Se você quiser ir... Não, Tiberíades é o nome do mar, né? Desculpa. Estou indo lá para o outro lado do mar, se você quiser ir... Não. Ele sai no barquinho e o povo vai olhando. Onde o barquinho vai, nós vamos. Vamos atrás. Eles vão seguindo. E Jesus está lá. Jesus está lá, está ali, naquele barquinho ali. Quando ele chega do outro lado para ficar sozinho, tranquilo, poder orar e poder processar o que ele queria processar, o povo está lá. Multidão. Multidão, leia. Multidão. Versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compramos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, só um detalhe aqui importante. Então, ele vê aquela multidão e é época da Páscoa, né? Sim. Aqui, por que essa frase está solta aqui, né? Porque na época da Páscoa... Tem muita gente lá. O Espírito... tem muita gente lá. Tem muita gente lá. Tem muita gente lá. As pessoas vêm de outras cidades para a Páscoa. Para a Páscoa. Então tem a multidão. Quando ela chega, a multidão chega na Páscoa e o espírito de desejo de liberdade que a Páscoa traz, Opa! Qual que é o papo? O papo é... Opa! Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Messias, o libertador. O libertador. O libertador, porque ele faz muita cura. Tem um cara aí que está fazendo os negócios, eu acho que agora. Vamos ver. Agora vai. Agora vai, chegou. Agora vai. Cadê esse cara? Vamos lá, vamos atrás dele. Segue o barquinho. Segue o barquinho. E aí, quando chegou lá, o que aconteceu, Júnior? Jesus falou assim, e aí, como é que vamos dar comida para todo mundo? Isso. Falou, e aí, vamos, onde tem comida? Fez um testinho com o Felipe, né? Testinho com o Felipe, né? Respondeu-lhe Felipe no O que verso ele 7. está testando em Felipe? O que ele está testando em Felipe? O que, Júnior? O quê? Fala do seu coração. Do meu coração. Ele está testando em Felipe ali. Ele está vendo se Felipe está entendendo quem é Jesus. Felipe, você sabe do que se trata? Eu? Do que se trata? Do que sou eu, não é? Sabe do que se trata? Ele traz um problema para Felipe, que é nervoso o problema. Mas Felipe vamos não estava... alimentar esse povo. Felipe não estava pensando nisso. Felipe, como a gente vai dar comida para essa gente? Nossa, Senhor Jesus. Não sabe, Como é não que sei. faz? Lê aí. 7. Respondeu-lhe Filipe. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Falou, é muito dinheiro que nós vamos ter que gastar. É muito. É muito dinheiro. 200 denários de pão é 200 dias de trabalho. Né? Não vai muito dar dinheiro, para né? alimentar esse povo aqui. Se a gente fosse rico, Jesus, não dava Não para dava. alimentar essa gente. Para alimentar essa gente. É. 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Né? O que é isso? Disse-lhe Jesus. Ele falou essa frase aí, na verdade, é aquela frase que você fala... Não tem nada. Não. Até o menino tem uns negócios aí, mas não dá pra nada. Não dá pra nada. Tem um menino aí com uns 5 pãezinhos aí. Desse jeito. Tem um menino aí. Aí... O que é isso aí, né? Verso 9. Não, desculpa, 10. 10. Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000.
5 mil, Júnior. Contando homem. Só homem. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto queriam? Você quer mais? Pega. Quanto queriam? Podia repetir? Podia, pega. Podia repetir. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, porque sobrou. Sobrou. Pega o tanto que vocês quiserem, ainda sobrou. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Jesus aqui, ele resolveu dar um show-offzinho, né? Vou mostrar aqui, né? Pocket. Eu vou mostrar aqui, Vou negocinho aqui só. Vou mostrar aqui. De 5 pães e 2 peixinhos, eu vou alimentar 5 mil, todo mundo vai comer à vontade e vai vai levar sobrar pra casa. 12 cestos. Vai sobrar. Vai sobrar 12 cestos. Entendeu a cena? Entendi. Claro. O povo vendo aquilo, Júnior, Perto da Páscoa. perto da Páscoa. Querendo a libertação. Já tinha ouvido falar que ele era o Messias. Já tinha ido atrás do barquinho porque ele curava as pessoas. E ele chega e alimenta 5 mil homens. É o Messias. É o Messias. Chegou. É o Messias. Não, e é o Messias mesmo, que veio para ganhar a guerra, porque ele alimenta o exército. Esse poderzinho que ele mostrou aí já resolve um monte de coisa. Tudo. Já resolve cerco de guerra, Tudo. já resolve fome, já resolve tudo. Problema econômico, dá para ele produzir pão para a gente vender. Dá para resolver tudo. Tudo, só com esse só poder com esse aí. poderzinho Só com esse poder aí. Exatamente. Poder de multiplicar pão. Exato. Então, olha que legal, viu? A gente lê esses trechos da Bíblia, a gente conhece essa história, Jesus multiplicou o pão, a gente faz a ênfase na multiplicação do pão. Mas olha só todas as coisas que estão acontecendo ao redor, que interessante que elas são, e como elas montam um cenário que vai trazer para a gente muito mais riqueza, importância para a gente entender. Olha só, eles veem essa cena, o que acontece, Júnior? Versículo 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É ele. É ele. Chegou a hora. Chegou a hora. Aí começa, Júnior, naquele momento ali, já que tem 5 mil pessoas, já dá um movimento. Não, já dá um movimento. Já tem uma passeata ali. Dá um movimento. Nós não estamos lidando com o volume de pessoas que a gente tem no mundo hoje. O volume de pessoas na época de Cristo era bem menor. Então era gente bastante aqui. Era bastante gente, 5 mil pessoas. Bastante gente. Pra- Que começa a gritar: ele é o rei dos judeus. Começa a gritar, ele é o rei dos deuses. Eles começam a falar, é ele, chegou a hora, esse é o cara, vamos colocá-lo no trono. Quer ver uma outra coisa? Ele é o rei, vai ser o rei. Os discípulos. Aham. Os discípulos que andavam com Jesus estavam andando com ele já há um tempo. Há um tempo. E ninguém dava crédito para Jesus. E aqueles 12 andando, falando: não, uma hora vai chegar a nossa hora. Eles até brigavam. Eu quero saber que um senta à direita, outro senta à esquerda. Sim, sim. Na hora que eles viram esse barulho todo aqui, eles falaram: chegou a hora. Chegou. Chegou É ele mesmo. a hora. É ele, é. É ele mesmo. Olha o povo gritando. Imagina o povo gritando? Sim. Olha o povo gritando, o povo firme, o povo vem com tudo, o povo maravilhado. Falou: é agora. Não, e vai aquele sentimento de apoteose vai surgindo, né? A coisa vai subindo, porque você fala assim, não temos nada, não temos a comida. Eu já tenho um monte de apreço por Jesus, porque eu vi ele fazer muitas coisas, mas aí agora eu vejo que não tinha comida, ele começa a distribuir pão, a comida sobra cesto, eu estou vendo isso, e daí o povo vê também, e todo mundo está vendo junto, e o clima sobe junto. Então está todo mundo nessa. Todo mundo. E aí o texto deixa bem claro para a gente no verso 15 que eles queriam proclamá-lo rei. É isso. Rei. Claro. Então, o reino de Cristo na terra ia ser estabelecido naquele momento pela vontade deles. Chegou a hora. Ali começava. Se Jesus falasse vai, eles iam. Vamos. Jesus fala, gente, vai nadando agora para outro lado que nós vamos ganhar. Vamos ganhar guerra. Eles vão. Vamos tomar de Roma. Sabe quando tá na mão do que está fazendo o discurso ali? Sei. Ele podia fazer o que ele quisesse ali. Só que o que acontece... O que ele faz? O que acontece é que é estranho. Verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Gente, na hora que vai ser rei, Isso. na hora que a gente sonhou com esse dia, ele vai embora. Ele vai embora. Sim, sim. Ele vai embora sozinho. E tem mais, se você ler o texto lá em Mateus capítulo 14, vamos ler. Eu vou ler em Mateus capítulo 14, Júnior. Olha só. O texto de Mateus 14, ele dá uns detalhes a mais aqui. Ele fala que, que Jesus, ele despede meio duro o povo nessa Sim, hora. ele manda embora. Ele manda embora. Chega. Nós não chegamos ainda no discurso, nós estamos lendo em volta. Sim, estamos chegando aqui, você E vai vamos entender. chegar no discurso ainda, não é esse. No capítulo 14, Júnior, você vai ver aqui no verso 21, que comeram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Estava lá. Certo? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então ele mandou embora. Ele falou assim, pra ó, lá. é o seguinte, cara, junta vocês aqui, pega o barco, volta para o outro lado. Imagina. E ó, acabou. Chega, todo mundo vai embora. E foi despedindo Chega. a multidão. Acabou com a festa. Acabou. Acabou, Eles não- estavam não ali, ó. tem, não ia é? começar o negócio, Jesus. Não, agora. não. Ia começar. Não, pode parar. Vai embora Para vocês. Ele corta o negócio. Cara, imagina ele mandando embora os discípulos. Uhum. Como assim na hora H? Ele esperou esse momento. A gente esperou. Não, a gente viveu pra isso. O Judas saiu chutando pedrinha. Nossa, a gente viveu pra isso aqui. Na hora H manda a gente pro outro lado. Imagina eles olhando o barquinho afastando. Uhum. E aí olha lá do barquinho, Jesus chega pra multidão. Bora pra casa todo mundo. Embora para casa. Exatamente. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White faz algumas declarações interessantes aqui. Diz que Jesus se entristeceu muito com esse momento. E o povo se decepcionou quando ele despediu o povo. Quando ele cortou o barato ali, despediu o povo, o pessoal ficou Decepcionou meio muito. decepcionado com ele. Porque falou, não era agora? Não, Se tem você uma não hora, é é Messias, agora. é, cara. Se tem poder aí que a gente está vendo. Fez aí. Tá todo mundo aqui, gente até de outros lugares Tá aqui, que é todo do mundo povo de aqui. Israel. E agora é a hora. Chegou a hora. Páscoa aqui, aí o cara vem e dispensa a gente. Então eles ficaram meio decepcionados e Jesus estava triste. Lembrando por que Jesus foi para aquele lugar. Foi porque ele estava triste, porque tinha morrido João Batista. João Batista. Então ele está ali contrito, com a contrição. Ele está pensando, inclusive, no seu próprio sacrifício que há de acontecer. Aí o povo vem para proclamar ele rei e não estou entendendo tudo errado. Eu não falei para vocês no Sermão do Monte o que é, para que eu vim? E aí vocês veem aqui o da pão e aí já pronto? Pronto. Ah, mas você não deu pão, não é assim? Pronto. É, ué. Aí ele dispensa os seus. E aí diz o texto aqui em Mateus capítulo 14, verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, aqui ele finalmente consegue ficar sozinho. Foi. E aí- Claro, porque agora a multidão Agora ele despediu a multidão. foi embora brava. Foi embora brava. Não quero mais saber desse homem. Exatamente, porque ele decepcionou eles com aquele Ato ali, caramba. na hora jogou um balde de água fria neles. E aí, o que acontece em seguida, Júnior, voltando agora para João, capítulo Sim. 6, ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Então, atravessaram sozinhos e Jesus ficou que lá orando, no monte. Ficou escuro e nada de Jesus. E o mar começava a empolar-se, verso 18, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Lógico. Claro, Lógico. lógico. Estamos no meio do mar e tem um camarada andando ali na água. Isso, exatamente. É isso. É isso. É É isso. isso. Tava de noite, tá? Isso. Só via quando o relâmpago acendia. Exato. E só um detalhe que tem a medida aí do espaço. 30, 24, como é que é? 25 a 30 estádios. 25 a 30 estádios. Isaac, nosso produtor, vai dizer quanto que é isso hoje. Em quilômetros, Isaac. Em quilômetros, Isaac. Pra gente saber quanto Jesus andou. Porque a gente acha que ele deu uma voltinha. Que ele, tipo, pulou umas ondinhas e já alcançou o barco, né? Já foi, é. Não, ele fez uma caminhada. 5 a 6 quilômetros. Não é uma caminhadinha, entendeu? Não. Não é, vou ali.
Não, uma caminhada boa, de meia hora. Boa. 5 a 6 quilômetros andando rápido. Boa. É 1 hora. Uma hora. Andando rápido. Andando, né? Só um detalhe aí aqui Se interessante. ele correu da meia hora. Se ele correu da meia hora. Agora, não quero imaginar essa cena, porque ele disse que ele andou. Andou. Então vamos lá. Vamos ficar com andou. Vamos ficar com andou. Mas o interessante é o seguinte, ele estava lá, Júnior, orando, e os discípulos saíram de barco e foram para o outro lado. Qual que era o assunto no O barco? assunto era, quero matar esse Jesus. Porque na hora eu entreguei tudo, eu larguei toda a minha vida, fiz de tudo. Falou que a gente ia virar pescador de homem. Falou que ia virar pescador não de homem. sair da pescaria. Nós estávamos brigando para ver quem fica uma direita ou uma esquerda. Isso. Nossa mãe, falei até pra mãe. Botei a mãe no meio. A mãe falou, foi falar com ele, tudo. Na hora H, ele manda a gente embora. Não é verdade, não é Deus. Não é conversa, é tudo enrolação. É verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Não é verdade. Inclusive, a gente tem um relato sobre isso, mais detalhado no Desejar Todas as Nações É também. isso, não é verdade. E aí, o que acontece, Júnior? Jesus, então, ele fala, vou ter que ir lá ajudar os Vou meninos. ter que mostrar que eu sou Deus, porque senão eles não voltam mais. Exatamente. Ele sai lá da onde ele está orando, no meio da madrugada, diz a 4ª vigília, lá em 3 Mateus. da manhã, 4, 5 da manhã. Exatamente, então entre 3 e 5 da manhã, o horário bem no meio da madrugada mesmo, né? As ondas... Você já esteve no mar à noite? Já. Dá um medinho, não dá? Oxe. Dá mais no meio da tempestade e daqui a pouco vem alguém andando. Vem alguém andando. Não é à toa que eles ficaram Fantasma. desesperados achando que era um fantasma, né? Mas Jesus lhes disse, verso 20, Júnior? Sou eu, não tem mais. Não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Só. Lá em Mateus tem o Pedro vai, vem comigo, e Pedro anda também sobre o mar. Sim, sim. E tal. Mas e se tratando de João, do relato de João, Júnior, quando você lê o verso 20 e você vê a resposta de Jesus, qual que é a resposta? Sou eu, não tem mais. Então, esse sou eu aí não é qualquer coisa. Sou eu Jesus. Não. Não? Eu sou. Eu sou. Ok. Eu sou, não tem mais. E se tratando de João, Ele dá a carteirada. ele dá a Ele carteirada. fala, ó, eu sou Deus que vocês estão achando que não Que sou. não é, exatamente. Exatamente. E aí, então, voltando aqui no Evangelho de João, eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido só. Tá vendo? Porque Então foi eles o barco, olharam- ele foi a pé. Eles olharam e os discípulos falaram assim, e Jesus falou, vai para o outro lado. Os discípulos foram, ficou um barquinho. Todo mundo pensou, esse é o O barco barquinho de que Jesus. Jesus vai usar. No outro dia de manhã eles olham, o barquinho está lá. E Jesus já foi. E Jesus não está lá. O que aconteceu? Oxi. Continua lendo. 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Lá vai o povo atrás. Foi atrás. Vamos atrás. E tendo encontrado... Eles foram atrás. Isso não vai ficar assim. Não vai. Vamos atrás dele. Vamos lá. 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Como é que o senhor veio para Vem cá? pra cá como? Aí é que tá. Calma que você tem que ler com carinho as palavras de Jesus, porque aqui o discurso começa a ficar terrível para esse pessoal. Eles falam, Jesus, como é que o senhor chegou aqui? Porque a gente viu que o senhor não veio com os discípulos. Eles já estão falando... Nossa, barco? já é outra coisa, outro show. Outro show. Outro show. poder. Outro poder. E aí, o que respondeu Jesus? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês viram lá o negócio lá do pão, por isso vocês estão atrás de mim. Nossa, Júnior, o que Jesus falou foi isso aqui, ó. Vocês não estão me procurando por causa de mim. Vocês estão vindo aqui porque eu dei pão para vocês, né? Ué, o que tem? Mas não deu mesmo? Deu, mas vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem pão. Vocês não estão entendendo. Vocês estão me A procurando. luta de vocês é outra. O que vocês estão querendo é as coisas daqui da terra. O que vocês estão querendo é me tornar rei aqui na terra.
Porque vocês estão preocupados com a vida aqui. Vocês estão preocupados com o pão, com o material. Vocês viram eu fazer o pão lá e aí vocês ficaram ensandecidos. E vocês não estão vindo me procurar porque vocês querem saber a vontade de Deus. Vocês não estão vindo me procurar porque vocês querem saber qual é a verdade. Vocês não estão vindo me procurar porque vocês querem se entregar para Deus. Vocês estão vindo me procurar porque eu fiz pão e vocês querem pão. É pão. Vocês querem pão. É isso que vocês querem. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, não é por causa das coisas sobrenaturais de Deus, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão preocupados com a barriga. É com hoje. Vocês estão preocupados com agora. Vocês querem É vocês. É vocês agora. Vocês estão aqui no pão. Diego, isso aqui é tão nós, né? Tão nós, cara. Tão nós, cara. Quantas vezes a gente já não denunciou aqui É tão nós, cara. a busca religiosa pelo que é material, pelo que é pão, pela bênção na terra, né? Para ter as coisas. Sim, sim. Para pagar as contas. Jesus está falando aqui, vocês não estão vindo atrás de mim porque eu ando na água, porque eu curo gente. Vocês não estão vindo atrás de mim porque os sinais dos Messias são apresentados por meio da minha vida. Vocês estão me procurando porque eu pago o boleto de vocês. É isso. Vocês estão me procurando por isso. Vocês estão me procurando porque vocês acham que eu que vou dar emprego. Vocês estão me procurando porque eu dou pão para vocês se fartarem. E esse se fartar é uma palavra forte porque ela se refere à nossa vontade. Né? Eu tenho minha vontade de comer pão, comer comida, e eu como até me fartar. Até me fartar. Então, quem se satisfez? Quando a gente acaba de comer, a gente fala o quê? Estou cheio. satisfeito. Não, cheio. Volta. Você fala no restaurante, né? Pergunta, deseja mais alguma coisa, senhor? Você fala o quê? Estou satisfeito. Satisfeito. Então, eu estou satisfeito. Então, vocês vieram aqui para se satisfazer. Vocês estão em busca de satisfação. Vocês estão em busca daquilo que é material. A resposta de Jesus é outro banho de água fria. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o que o firmou com o seu selo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Esse é o tema do pior discurso de Cristo, que a gente vai continuar estudando no próximo Hiperlinkados.